Aqui estamos nós novamente, neste espaço filosófico, neste espaço do pensar, da reflexão. E hoje eu irei falar sobre um tema tão polêmico quanto todos os outros temas que a filosofia aborda. O ser humano entre a fé e a razão. Primeiramente, vamos então conceituar o que é a fé e o que é a razão. Dentre os muitos conceitos que existem para esses dois temas, nós podemos conceituar a fé como confiança, como crença, como credibilidade ou sentimento de total crença. Já a razão, nós podemos conceituá-la como a faculdade de conhecimento intelectual. É um entendimento em oposição à emoção, ou seja, a razão ela é oposta à emoção. E a partir disso nós vamos analisar o que alguns pensadores falaram ou abordaram sobre este tema, a fé e a razão. Elas são ambíguas, elas podem caminhar juntas ou elas são sempre dissociadas. Lembrando que a própria ciência, ela não nega a importância da fé. Existem pesquisas médicas que vão dizer que a fé ajuda muito na questão da recuperação dos doentes. Porém, a razão também é fundamental, porque é através da razão, do conhecimento racional, que o médico trabalha, que o médico cuida do paciente até ele se recuperar. Ambas são importantes. Então, o que diria Santo Agostinho, um dos principais teólogos e filósofos da Igreja Católica ali do século III, sobre o tema? Então, Agostinho, ele reconhece a razão que ela por si só, ela é insuficiente para levar o homem à verdade plena. A razão em si, ela não tem essa capacidade. Somente com a fé é possível o homem compreender a verdade plena. Ainda assim, a fé não pode prescindir da razão. Então, olha só, para Santo Agostinho tem que haver um equilíbrio entre fé e a razão. Nem só a fé e nem só a razão. Só assim, com a razão, o homem poderá dar maiores esclarecimentos à fé. Se a pessoa tem fé, mas não tem razão, não domina a razão, ela não sabe explicar os motivos da sua fé. E se a pessoa tem apenas razão e não tem fé, ela se torna fria e incapaz de pensar nas questões que vão além da matéria. Então, Santo Agostinho, ele corrobora com a ideia de que a fé e a razão, elas podem e devem caminhar juntas. Santo Agostinho, para ele, a fé é a preparação e impulsiona o homem para a reflexão e discernimento. Já Tomás de Aquino, que também foi um grande e importante teólogo, estudioso da Igreja Católica, ele vai dizer que a fé ela é atingível somente pela revelação de Cristo. Não podemos chegar à fé através da razão. Então, Tomás de Aquino, contrariando o que disse Santo Agostinho, ele vai dizer que a razão não serve para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus. E para nós sermos tocados, para que Deus converta as vidas, é preciso da fé. Deus só age e só toca nas pessoas através da fé. Para ele, o homem só se chega a Deus através da revelação. Ninguém, segundo Tomás de Aquino, é capaz de se aproximar de Deus ou de se afastar de Deus por si só. É somente através do chamado e somente através da revelação divina. Ou seja,
Deus escolhe os chamados e condena aqueles que ele não chama para a conversão. Já René Descartes, que é um filósofo muito conhecido, ele vai dizer que o conhecimento ele parte da razão. Então Descartes ele vai privilegiar a razão, até mesmo no que tange a Deus. Se consegue chegar à existência de Deus através da razão. Tanto é que ele usou aquele método da dúvida metódica para chegar à conclusão de que tudo que ele existe, ou tudo que ele pensa existe. Se ele tem a ideia de Deus, é porque Deus existe de alguma forma. Porque se Deus não existe, ele não seria capaz de pensar em sua existência. Então, para conhecermos a verdade, segundo Descartes, é preciso colocar nossos conhecimentos em dúvida. É através da dúvida que chegamos às verdades. E Deus é uma verdade. Se Deus é uma verdade, através das dúvidas e do método do pensamento de Descartes, nós podemos chegar à existência de Deus. Baruch Spinoza, de uma família judaica que viveu na Holanda, ele faz críticas às superstições religiosas. Segundo ele, a maior parte dos ensinamentos das religiões, elas são superstições. São superstições criadas pela imaginação. Então a religião, ela controla as pessoas, coloca medos nas pessoas, coloca ideias que não foram ou que não são as ideias de Deus para fazer com que as pessoas se submetam às ordens superiores da igreja, tanto da religião quanto da política também. Segundo ele, a fonte de toda superstição é a imaginação. A nossa imaginação, ela é a criadora de toda a superstição. Ela é incapaz de compreender a verdadeira ordem do universo. Então Spinoza vai dizer que a nossa mente, ela não é capaz de compreender a ordem do universo. E o Deus de Spinoza é um Deus panteísta. Ele vai dizer que Deus é a natureza, Deus está na natureza, Deus é o mundo e ele não criou nada, mas tudo funciona de acordo com um plano, sendo que Deus ele é imanente e transcendente a tudo isso que existe no universo. Nenhuma realidade existe fora de Deus, segundo Spinoza. Deus não criou o mundo, nem está fora dele. Deus é a natureza, né? Uma espécie de panteísmo. Já no Renascimento, que foi um movimento racional, eles vão começar a questionar também as superstições da igreja. Vão começar a questionar os ensinamentos que a igreja pregava, de forma a colocar medo, de forma a querer controlar as pessoas, e lembrando que era um período de muita ignorância, muita gente não sabia ler nem escrever e eram manipulados pela igreja. A verdade era aquilo que a igreja ensinava. Então o movimento do Renascimento, ele passa a questionar as questões das superstições ligadas à fé. Então a igreja, a fé, era mais supersticiosa do que verdadeiramente racional, ou análise das escrituras de uma forma racional, análise da escritura de uma forma coerente. Eles abandonavam a racionalidade para poderem se associar ao misticismo da fé. Então, segundo essa ideia da Renascença, é preciso resgatar a liberdade da razão. Porque com a hegemonia da igreja, a razão perdeu a sua liberdade. As pessoas que utilizavam a razão eram perseguidas, eram difamadas, ela era colocada perante a sociedade como hereges, como pessoas perigosas. Portanto, o Renascimento, ele procurava resgatar a razão humana que havia sido aprisionada pela igreja medieval. Um outro pensador suíço,
que também fala sobre essa questão da fé e da razão, é Emil Brunner. E ele, contrariando a teologia católica, que afirmava que o homem só pode chegar a Deus por meio da razão, ele vai negar e vai dizer que a razão ela é incapaz de conhecer a Deus. Ele vai dizer que é impossível, porque a razão ela não consegue nem resolver os nossos problemas, os problemas do nosso cotidiano. Ainda segundo ele, um dos erros mais graves da história do pensamento humano é o princípio intelectualista. Ele vai dizer que o intelectualismo é um problema, porque não podemos considerar o intelectualismo como o único meio de conhecermos a realidade. Segundo ele, existem outros meios. Brunner afirma que só a revelação pode oferecer uma solução para os problemas que atormentam o homem. Então, segundo ele, a razão, ele despreza a razão e exalta a fé. O homem jamais resolverá os seus problemas de forma racional, através da revelação e da fé. Esse é o pensamento de Brunner. O teólogo Wayne Grudem, também famoso, americano, para ele a fé inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Então existe aí pensadores das mais diversas linhas. Existe aqueles que admitem que a fé e a razão elas devem caminhar juntas, existem aqueles que defendem só a razão e existem aqueles que defendem só a fé. Então eu estou terminando aqui este vídeo e brevemente eu irei compartilhar com vocês outros vídeos com temas intrigantes. Até mais!